Olá, pessoal! Bem-vindo a todos e todas. Hoje com mais um episódio do podcast do Cinesp, Palavras na Mesa. E nós temos agora, nesse momento, né? Eu sou a Maura Maria, diretora aqui do Cinesp. E hoje, mais uma vez, a alegria imensa de receber o Wilson, né? O Wilson Alves Bezerra, que eu vou ter que ler aqui as coisas que o homem é, porque, olha, é muita coisa, né? Eu sou uma professora e ele é... O Wilson Alves Bezerra é um professor, tradutor, poeta, ensaísta, escritor, ganhador do prêmio Jabuti. Nossa, isso é uma honra muito grande te receber aqui. Na categoria Poesia, com o livro Vertigens, já traduziu Horácio Quiroga, Alfonsina Storni, está certo? Pronúncia? A tradução de Luiz Guzmán, foi finalista do Jabuti de 2010 como melhor tradução literária espanhol-português e mais recentemente traduziu Sérgio Bizio. Também escreveu resenhas literárias para diversos jornais. Wilson é doutor em literatura pela URJ e professor na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Isso mesmo. Em agosto do ano passado participou do nosso primeiro clube de leitura do CFCL Convida, que foi super bacana. Quem tiver oportunidade, dá uma fuçada lá na internet, no YouTube, que nós estamos lá com várias coisas legais para vocês assistirem. E vai estar conosco novamente aí no próximo encontro, tá? Para falar do livro novo dele, A Máquina de Moer os Dias. E, assim, comecei a ler A Máquina de Moer os Dias. Olha, só tive que parar porque tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Não tem outro jeito, né? E aí eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos escovados, lisos, né? Estou com óculos avermelhado, que o Wilson até elogiou. Muito charmoso. Bonito. Óculos, né? E uma echarpe vermelha e uma blusa também, uma blusinha que é vermelha. Então, vermelho, sabe como é? Eu vou passar então para o meu amigo aqui que está com a gente sempre, Marcos Maurício, nosso professor de espanhol, e que é um parceiro imenso nessas entrevistas, nesse podcast. Então, Marcos, a palavra é tua. Obrigado, um prazer estar aqui com o Wilson de novo. Sou Marcos Maurício, sou um homem negro de pele clara, eu tô com cabelo curto, mais para grisalho, cada vez mais. Estou com uma blusa azul ou preto e branco, ou azul e branco, como eu enxergo muito as cores, então é um dos dois. E Wilson, queria passar para você antes de a gente começar. Oi, pessoal. Oi, Maura. Olá. Marcos, o pessoal que está aqui no estúdio. Um prazer estar aqui com vocês no Palavras na Mesa. Eu sou um homem negro, de pele mais escura que o Marcos e menos escura que a Maura. Temos vários tons, vários tons de negro aqui na mesa, e eu fico muito feliz com isso, porque é difícil, né? Nós sermos a maioria, apesar de sermos a maioria no país. Eu tenho 46 anos, tenho 1,80 m de altura, estou vestindo uma blusa de lã azul. Não estou mais usando óculos porque operei a minha miopia e tenho cabelo longo, mas que está preso. E lavei hoje. Então, acho que a gente pode até começar a fazer algumas perguntinhas para o Wilson aqui, né? Nós tivemos a oportunidade de ler alguns livros seus. O Vapor Barato foi o último que nós lemos, né? A sua forma de escrever é uma forma que encanta, deixa a gente preocupado, porque você às vezes não entende, aí você volta, mas aquilo te emaranha de um jeito para você pensar e refletir. Tanto é que a nossa live foi assim um sucesso, porque o que eu aprendi, o que nós aprendemos com você foi super bacana. Inclusive eu destaquei numa das falas tuas, as artes e os movimentos sociais têm a possibilidade, mais ou menos isso, de pensar a sociedade fora do produtivismo. E inclusive assisti há algum tempo um filme chamado Urubus, que fala sobre a história de pichadores reais, com atores que são realmente pichadores, né? O Galo de Luta
é um dos caras que faz o comentário até nessa pré-estreia onde eu fui. E eles falam muito nessa questão de pensar a sociedade fora desse produtivismo, né? Até a Nina também, uma das outras entrevistadas nossas, né, que logo né, já aparece tá aí, já está no ar, inclusive, um podcast com Nina, e ela fala também essa questão, a gente vender a arte, né, produzir arte para vender ou produzir a arte só apenas por produzir essa arte. E aí, inclusive, no debate que nós tivemos nesse filme Urubus, os meninos que participaram, todos pichadores e não grafiteiros, né, eu recomendo para a gente repensar os nossos conceitos com relação ao picho, né? Fiquei assim vidrada com o que eles falaram. E eles falam, inclusive, assim, olha, mas e aí? Se alguém pega sua obra, seu picho, suas letras, e transforma isso num quadro e vende para madame que te paga R$5.000, é certo isso, não é? Né? Então aí, eu não sei se eu fiz certo, mas eu liguei essa frase sua lá na entrevista com o Kleber, um dos nossos jornalistas, onde você fala dessa questão do produtivismo, né? A arte, ela está proibida porque ela é arte de se tornar alguma coisa que vire renda? Eu acredito que não, ela tem que virar alguma coisa até para sustentar essa arte, para manter essa arte viva e para que o produtor da arte, o artista, sobreviva, né? Não sei, qual é o seu pensamento? Não sei se eu embarei. Já começamos com o pé no peito. Você achou que ia ser fácil o negócio, né? Então, Mauro, essa pergunta é boa. Como toda boa pergunta, não tem resposta. Não tem uma resposta só, tem múltiplas. Ou é o tipo de pergunta que a gente passa a vida, né? Se perguntando. Eu acho que quando eu falei aquilo, né, em agosto, você lembrou aí, quem escreve o tipo de literatura que eu escrevo, ou como os pichadores, e aí eu falo dos pichadores, não nos grafiteiros, que a gente pensa, o extremo oposto podia ser os murais do Cobra, que está absolutamente incorporado pelo mercado, pela burguesia, pela sociedade, faz exatamente com aquela mesma estética, todos os personagens que são encomendados. Os gêmeos, né, que tem uma mesma estética, que também são super bem vistos, estão em museus. Mas eu para esse exemplo, usaria o Cobra, especificamente porque ele é encomendado para fazer aquele tipo de coisa ali, para colocar no hotel da Faria Lima. Então, dito isso, acho que não cabe a mim, pelo menos, em todas essas coisas aí que você diz que eu sou, e nenhuma delas me cabe julgar. Mas eu acho que ajuda a gente a pensar que esse é um artista que está absolutamente incorporado no mercado, que bom para ele, tem conforto, mas eu acredito que o papel mais radical da arte tá um pouco à margem disso ou fora disso, porque quanto mais você está fora, você tem mais possibilidade de manter um espírito crítico, de escrever contra. Quando você começa a ter muito compromisso com a empresa, com o patrocinador, com o partido, evidentemente você pode se posicionar menos, porque você está ali, você não pode perder quem paga o seu salário. É o famoso rabo preso. Isso. Agora, se a gente pensar na história da arte, se a gente pensar na própria poesia, no século XVI, XVII, as poetas escreviam na corte, escreviam na igreja. Então, tinha ali, ou tinha o mecenas. Então, tá fazendo o trabalho ali de encomenda, como hoje vários artistas continuam fazendo. Tem menos liberdade, é o que diz o Freud lá no Mal-Estar na Cultura. Você tem mais liberdade e menos segurança. Você tem mais segurança, menos liberdade, dura menos, né? Então é um pouco por aí. Se eu fizesse, vou só dar um rabicho aqui, se eu fizesse uma literatura mais linear, mais palatável, provavelmente eu venderia mais livros. Mas aí talvez eu não tivesse a liberdade de escrever as maluquices que eu quero escrever. Foi por isso que eu falei. Porque o livro te intriga.
Os seus livros, a sua forma de escrita deixa a gente intrigado. E você volta, retoma, né? Você repensa, e você pensa, às vezes você acha assim, será que eu estou pensando? Tá correto? Era o que o Wilson queria dizer? Isso é muito bom, né? Será que eu entendi o que eu entendi? Justamente. Mas aí eu quero... Eu tô falando mais que todo mundo aqui, mas deixa eu dizer isso. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Porque se eu vivesse da minha literatura, eu precisaria que ela fosse popular. Precisaria por definição. Porque se eu recebo um direito autoral por um livro, eu preciso vender muitos livros. Sim. Agora, se eu sou professor, se eu faço outras coisas, e eu não dependo disso para viver, como, enfim, quase ninguém no Brasil, aí a literatura pode ter outro lugar para mim. Pode ter outro lugar e eu posso ser selvagem de maneira que eu não poderia ser se eu tivesse um emprego de escritor. Perfeito. Claro. Por isso que você consegue, ou seja, mesmo publicando para uma editora relativamente grande, ou grande, né? Não é uma editora, você consegue ter liberdade. Acho que ninguém chega para você e fala assim, Wilson, você não pode falar desse tema, você não pode usar essa palavra. Ou, né, você deve ter uma liberdade grande para poder fazer o que você faz, que talvez quem precisa viver disso, como você falou, não pode fazer. Em agosto, né, quando a gente conversou lá, o Wilson fez o primeiro do CFCL Convida, o primeiro autor que veio conversar com a gente. E eu lembro que a primeira pergunta que eu te fiz naquele dia foi bem sacana, né? Eu fiz uma apresentação sua. Tem uma tradição aqui de perguntas. E aí eu lembro que... E aí eu vou continuar um pouco. Naquele dia você tinha falado assim, né? Que eu perguntei, quem é o Wilson, né? E você falou assim, eu sou alguém por meio do qual as palavras explodem. E elas continuam explodindo? Continuam. Ainda bem, né? Que bom. Não, claro. Continua. Não, mas é isso, porque por que eu pensei nisso, né? Você teve toda uma fase ali em 2016 para frente extremamente produtiva. Você produziu muito. E talvez o espaço, a situação política que a gente vivia no país fizesse com que muita coisa, ou seja, o Pau do Brasil, eu acho que vem muito disso. Os primeiros poemas do Pau do Brasil vêm dessa... O que aconteceu nesse dia de abril, com esse golpe visto pela televisão num domingo, transmitido ao vivo o dia inteiro, e aquilo foi te inspirando para um monte de coisa posterior. E a gente está num outro momento, aparentemente, ou não, mas continua te inspirando isso. Ou seja, a política continua, de alguma forma, direcionando algum dos poemas da sua escrita, ou menos? Como é que está isso nesse momento? Então, muito boa pergunta, Marcos. Como você disse, a partir de 2016, quando eu escrevi em uma semana esse livro aqui, foi no contexto do golpe parlamentar contra Dilma. E isso abriu uma caixa de Pandora. Só o Pau do Brasil foi de 2016 a 2020. Foram 5 edições no Brasil, 2 em Portugal. E a esse livro se seguiu outro livro de poemas que começou como Catecismo Moreninho, depois virou Necromancia Tropical, saiu como um CD no Spotify. Saiu uma edição bilíngue na Colômbia, que está acessível, Catecismo Salvaje, Catecismo Moreninho. E também saiu em Portugal como Necromancia Tropical, que está ali. Eu não sei se dá para ver, se a Maura quiser pegar. O povo da edição depois dá um jeito de... O povo da edição é o próprio, né? Então, tem muito livro a partir disso, e os 2 romances, que são O Vapor Barato, que é o primeiro da trilogia, e esse que a gente está lançando agora em 2023, também tem a política, mas aí eu acho que até eu vou fazer essa pergunta para vocês, para perguntar como é que aparece a política na Máquina de Moer os Dias, porque a minha resposta para você, para não deixar você sem resposta, é sim, continua efervescendo. Só que eu acho que nesse período que vai do golpe até o final do governo Bolsonaro, as coisas estão muito conflagradas.
E eu acho que a partir de um certo momento tem outras dimensões da política, que estão sim muito fortes e borbulhantes, e eu continuo escrevendo muito. Vocês verão. Não, porque sim, no Máquina de Moer os Dias, eu acho que a política está muito forte. Ela continua aqui moendo esse cidadão no passado e também no futuro. Continua mostrando, ou seja, o personagem vai numa crescente de desespero e de sendo destruído por essa milícia com maiúscula. Depois eu comento um pouco dessas nomenclaturas, eu queria que a gente discutisse um pouco, mas eu acho que está muito forte, sim. Com certeza. Mas você terminou ele, eu imagino que o ano passado, em 22 já terminou agora? Não. A Máquina de Moer os Dias eu comecei em 2019. E, assim, uma primeira versão eu terminei nos primeiros meses da pandemia. Em algum mês de 2020. Porque 2020. Algum mês de 2020 é tudo igual, né? Foi eterno também. E aí uma coisa que eu quis fazer é um livro, para quem não conhece, eu vou comentar um pouco. Tem uma experiência com a linguagem nessa trilogia, que O Vapor Barato é um livro todo feito com diálogos. Não tem uma voz de um narrador que organiza. E A Máquina de Moer os Dias é um livro todo escrito com cartas. De modo que também não tem um narrador que organiza. Então eu quis usar esses gêneros textuais diferentes como uma forma de que os personagens pudessem se contar. Que a gente recebesse a partir do próprio discurso deles. A gente tem essa tradição na literatura brasileira, para falar da brasileira, no século XIX, que você tem lá o narrador letrado, que fica contando tudo, ou mesmo Machado de Assis, que fica ali discutindo, que tem um olhar superior sobre as coisas. E quando a gente começa a ter o personagem que se conta a ele mesmo, se a gente pensar no Grande Sertão Veredas, é um jagunço muito estilizado. Eu quis fazer uma coisa um pouco mais rebaixada, assim, uma linguagem mais rebaixada, por assim dizer, mais perto do chão. E aí eu pensei que a carta podia ser interessante, porque com a carta a gente sugere muita coisa, porque se eu estou trocando cartas com a Alcina, a gente sabe do contexto, eu não fico explicando. Eu gosto muito de ler carta de escritores, e então as coisas são sugeridas, eu não fico dizendo, não quero dizer muito, não quero ser redundante com a realidade. Então eu acho que as coisas vão surgindo um pouco pelas arestas, pelas beiradas, e a política é uma das coisas que vai surgindo pelas beiradas, muito mais pelos efeitos. E a outra coisa que eu queria fazer, que eu espero ter feito direitinho, é sair desse contexto imediato que estava sufocando a gente e ampliar, né, a nossa desgraça para dentro de 1500 e projetá-la no futuro. Também acho que é pior, eu sufoquei mais. O futuro não é tão bonitinho, digamos assim. A gente vai tentar não dar muitos spoilers, mas eu não posso garantir. É difícil. Eu não posso garantir. Aí a minha resposta para a máquina, com certeza. Que já começa lá no primeiro parágrafo, quando fala em 30, 32, eu sei, 34. Eu, como professor de história, fico remetendo, nossa, que época terrível, será que é isso? E aí cria aquela expectativa, entendeu? Sem spoiler, lógico, mas é curioso. Eu recomendo a leitura. Os professores de história, olha, tudo de bom. Você tinha falado, Wilson, que você gosta de ler cartas outros. Um tempo atrás eu estava discutindo com o Jean que a gente tem um monte de livro sobre troca de cartas, né? As cartas de fulano para fulano, ou mesmo quando a gente só tem um lado das cartas, né? A gente não sabe as respostas, mas a gente viu uma parte das cartas.
E eu achava, a gente discutia isso, mas será que vai acabar os romances epistolares? E aí quando surge, né, quando eu vi a primeira vez, chegou em casa lá, na Martins dos Primeiros Dias, eu olho e falo, cara, não morreu o romance epistolar, ele é possível ainda, né? Seja com cartas reais ou não, nesse caso, todas inventadas, mas é possível ainda. A gente não precisa fazer um romance do WhatsApp, né? Das nossas trocas. Não que não seja possível, talvez seja. Né? Eu não sei do que você está pensando pro terceiro livro. Talvez você conte alguma coisa. Mas eu fiquei muito feliz de ver isso, que ainda é possível. Né? Nem que seja num futuro distópico, a carta, o texto manuscrito, a letra manuscrita, ela ainda é possível, mesmo quando a inteligência artificial parece ter dominado tudo. Tem um professor do Rio de Janeiro, João César Castro Rocha, da Estadual do Rio. Ele tem um livro sobre a crítica literária contemporânea, e uma das coisas que ele fala, que eu achei muito interessante, ele fala que nós, que estamos aqui no presente, que a gente não precisa ser funcionário do contemporâneo. Se eu quero falar da situação política contemporânea do Brasil, se eu quero falar desse mundo no qual a gente vive, eu não preciso ser funcionário do presente, eu não preciso fazer um romance com WhatsApp, sabe? E a gente que está aqui nessa mesa, que somos pessoas jovens, mas já experientes, a gente vem de um mundo anterior à internet. E a gente lê, nós somos leitores, e a gente sabe que tem algo da correspondência, de você sustentar uma correspondência à distância, que tenha o tempo, a espera, e eu acho que tem um timing que é muito interessante dramaticamente. A gente, quando era adolescente, escrevia carta na nossa própria vida, mas que funciona narrativamente. Então, se a gente pensa no Vapor Barato, tem o tempo acelerado do consultório da psicanálise, em que cada frase tem um efeito, cada corte tem um efeito. E essa temporalidade de um livro de cartas, ela é outra, né? Porque você fala com o destinatário na ausência dele. Então, as cartas que esse cara escreve para a Milena, ela não está presente. Ele a presentifica, mas ele a presentifica a partir da situação dele, da perturbação dele. Então, acho que o romance epistolar tem muito a dizer. E disse muito aqui, né? Justamente. Uma pessoa pode aprender a escrever literariamente, ou ela já nasce com esse dom, ou existe uma outra possibilidade? Porque a gente tem visto, né, alguns colegas escritores que estão até promovendo cursos para desenvolver essa habilidade na escrita, etc., né? Aqui no próprio sindicato nós tivemos essa experiência, que logo logo tem surpresa por aí, certo? Então eu pergunto para um escritor se existe a possibilidade daquele que já pensou talvez um dia em escrever, se ele consegue desenvolver essas habilidades para a escrita, ou ele tem que meter a cara e começar. Como foi com você? Tá, vamos lá, Maura. Eu acho que, assim, a gente está falando se aprende a escrever ou se você nasce sabendo. Não, ninguém nasce sabendo fazer nada, né? É verdade. E eu radicalmente acho que a literatura nasce da literatura. Não tem outro jeito. A gente pode se mover pela experiência, por muitas coisas, mas aquilo vai ser literatura se tem um chão de literatura ali. Portanto, eu acho que as oficinas literárias, elas têm um papel importante. Antes de tudo, acho que o primeiro papel da oficina literária é te formar como leitora, como leitor. Porque aí claro, te forma como leitor e ao mesmo tempo te dá condições de pensar na literatura a partir de outro lugar, a partir do lugar de quem escreve. Então,
ela tem um papel sim. Tem garantia que você vai fazer oficina e você vai se transformar numa pessoa que escreve? Óbvio que não. Até porque essa é uma pergunta que me inquietou na vida toda. Não sei se me inquieta ainda, daqui a pouco eu vou descobrir se me inquieta ainda ou não. Dependendo para onde for a minha resposta. Isso é bom para muita gente, né? E a questão é a seguinte, quando é que você se torna um escritor ou uma escritora? Quando você publica um livro? Quando precisa publicar para ser escritor? Se você morre inédito, você é escritor? Você só vai ser reconhecido, você vai virar escritor depois que morrer? Ou você precisa ganhar um prêmio? Você precisa vender muito? Você precisa ser reconhecido na rua? O quê? O que faz? Não sei. Não sei. Também. Tem muitas respostas. Depende de que tipo de... O que se almeja, né? Por um certo critério, você pode dizer, bom, para ser escritor tem que vender muito e viver do que escreve. É um critério. Ou tem que ser elogiado pela crítica. A crítica está acabando, né? Você falou aí lendo o meu passado, que eu escrevia no jornal, assim, todos esses... Parte dos jornais onde eu escrevia já não existem mais. Os cadernos que se escreviam não existem mais. Os cadernos viraram folhinhas dentro do... O próprio jornal já não existe como existia. Verdade. Então, quer dizer, a crítica, que seria outro critério, está aí se perguntando o lugar dela. Os próprios livros, né? Estamos numa crise do mercado editorial, as livrarias fechando, as tiragens são muito menores. Mas as tiragens em papel são menores? Ou, por exemplo, Vapor Barato, você acha que você vendeu mais em papel ou no digital? Não, o digital vende pouquinho. Comparativamente, e aí eu estou respondendo como diretor da editora lá da Universidade Federal de São Carlos também. Tem uma participação nas vendas, mas é uma participação pequena, que eu diria que é inferior a 10%. Caramba! E as tiragens em papel diminuíram radicalmente. Dos últimos 15, 20 anos diminuíram radicalmente. Tem sempre essa história, não, mas as pessoas leem mais porque elas leem no celular, no site. Sim, concordo. Mas literatura, consome-se menos livros e eu acho que lê-se muito menos. Eu acho que cada vez mais a narrativa, a poesia, nem se fala. Nem se fala, né? Então, cada vez mais distante do centro das preocupações da sociedade. Nossa. Mas eu acho que, assim, na minha inocência total, eu achava que o digital as pessoas compravam muito livro, como eu praticamente só compro digital. Eu achava que se vendia muito digital. Mas aí eu posso colocar o dedinho na ferida? Vamos pensar assim, você falou ainda há pouco na questão da literatura. Então o leitor, aquele que gosta de ler, etc e tal, ele normalmente compra o livro. Ele quer ter o livro, não é? E aí o que acontece? O pessoal que está mais ligado, não sei, posso estar equivocada, a questão da internet, das mídias, não sei o quê, é um pessoal que não teve essa oportunidade, ou não sei lá, não tem esse hábito leitor. Entendeu? A gente vê até nas escolas, na própria escola. Então as escolas hoje, muitas já estão assumindo aquele papel de vamos pesquisar tudo no Google, etc e tal. A minha geração era aquela que vinha aqui na Mário de Andrade, lá da Zona Leste até aqui, para fazer uma pesquisa para a escola. E tinha que escrever tudo, né? Era tudo copiado à mão, porque não tinha xerox, não tinha dinheiro para fazer uma xerox, né? Uma cópia, fotocópia. Então a gente desenvolveu essa habilidade, talvez, da leitura, mais do que esse pessoal mais jovem agora. Que eles que acessam muito mais essa questão da internet, do e-book, etc e tal, não é? Então talvez se explique por aí. Eu diria o seguinte, a gente teve um evento lá na Federal de São Carlos há uns 2 anos e tem uma pesquisadora de Belo Horizonte, Ana Elisa Ribeiro, e ela diz que
essa dicotomia entre livro físico e livro digital, eu acho que passa muito pela experiência que o Marcos estava relatando. Às vezes o mesmo leitor, a mesma leitora que lê no impresso também lê no digital. E muitas vezes depende menos do perfil da pessoa, mas da situação em que ela está. Vai fazer uma viagem, aí lê ali no computador. Isso. Tem o meu próprio editor da Iluminuras, ele fala, eu adoro ler livro de papel, mas não cabe mais na minha casa. Então eu leio. A esposa reclama bastante. Espaço, o e-book é ótimo, né? Não ocupa espaço. Né, bem? O e-book é ótimo. É ótimo, amor. Você está pensando que eu tenho uma biblioteca em casa para você usar tanto assim, né? Então, eu acho que pra gente que é professora, que é professor, o e-book às vezes ajuda muito, porque você vai comprar um livro estrangeiro, em língua estrangeira, mas o e-book você compra rapidinho, ele está ali. Fora o valor também, né? Então acho que é uma tendência de existirem as duas modalidades. Mas eu acho que o grande problema, ou a grande questão, se necessariamente é um problema, mas a grande questão é que há menos leitoras e leitores de livros no Brasil. Não importa se são digitais ou se são impressos. As pesquisas têm mostrado isso. E a escola, como é que a escola pode ajudar? Ela tem como ajudar, né? Se a escola desperta esse valor pela leitura, pelo conhecimento. Ainda há pouco, conversando com as meninas que frequentam o CFCL, eu lembrei de um livro que eu li quando eu estava com 13 anos. A professora tinha sido freira, aí largou a vida de freira, foi dar aula de português. E ela chegou naquela turma de 7ª série e contou a história dela primeiro, não sei o quê. E o primeiro livro que ela mandou a gente ler, não sei se vocês lembram, acho que era José Mauro de Vasconcelos, não tenho certeza. José Mauro de Vasconcelos. Confissões do Frei Abóbora, eu acho que foi esse. Confissões do Frei Abóbora. Pra quê? A molecada que nunca às vezes tinha pego um livro, porque a gente vinha na biblioteca fazer pesquisa, e a mãe às vezes comprava aquelas enciclopédias ilustradas para enfeitar a estante e a gente usava. Quando nós pegamos aquele livro e olhamos que ele era dessa grossura, a gente ficou assustado. Mas quando começou a ler, gente, nós devoramos o livro. Nós devoramos aquele livro. Porque o assunto era muito bom. Não sei se vocês tiveram acesso, mas conta assim do furor uterino, essas coisas, das freiras, dos padres, etc. Então a molecada ficou assanhada. Então o professor estimulou naquilo que chamava mais atenção naquela idade, naquela faixa etária, né? Então eu acho que a escola tem esse papel de repente criar possibilidades de incentivar e de vir de encontro às vezes com aquilo que vai ter interesse para aquela molecada daquela determinada faixa etária. E aí encontra também alguns empecilhos. Por quê? Tem a questão financeira, né? A questão do acesso mesmo, e aí cabe ao Estado fornecer essa literatura, né? Infelizmente nós estamos longe disso. Tem uma coisa interessante disso, Maura, que no Brasil o maior comprador de livros é o Estado. Então, e como é que não chega? E os livros que se vendem mais são esses que a gente lê na escola. Eu acho que o grande mistério, os didáticos, os paradidáticos... E mesmo de literatura também, Sim. né? Vai pra sala de leitura, vai bastante coisa. Tinha esse programa que agora virou PNLD, mas que era o Programa Nacional Biblioteca na Escola. Biblioteca na Escola. Que não tem mais, que acho que está incorporado pelo PNLD nesse momento. Mas eu acho que a grande pergunta é, por que quando saem da escola, as egressas deixam de ser leitores? Por quê? Então, vocês que estão na escola têm que se perguntar. É uma boa pergunta. Por que será? Acontece? O que acontece? O que acontece? Por quê? Por exemplo, eu saí e continuei lendo. Eu já estava infectado por isso. Mas não sei, eu acho que essa é uma reflexão que tem que fazer, né? Claro. Eu acho que a gente acaba fazendo aqui no sindicato uma contribuição interessante nisso, que são os clubes de leitura, né? Então, os clubes agora, a gente está com 50 livros já discutidos nos clubes de leitura nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos. Então, acho que 50 livros praticamente que a gente já discutiu nesse tempo todo. E algumas das filiadas falam, eu não era uma leitora assim, agora eu sou.
Então eu acho que os clubes também vão ajudando. muita alegria, né? Talvez, assim, cada vez mais a gente tem na internet, você tem gente falando no TikTok, no Instagram sobre literatura. Então, embora Tem um movimento, tenha né? diminuído o número de leitores, eu espero que em algum momento volte a crescer. Que esse número volte a crescer, que as pessoas consumam literatura de novo. Eu queria retomar, Wilson, uma pergunta que a Maura tinha feito ali, que era sobre esse processo de criação, né? Ela falou se a pessoa nasce sabendo, se aprende. Acho que a gente aprende tudo, é possível aprender. Nem todo mundo vai virar um grande escritor, mas é possível. No seu caso, já faz bastante tempo que você escreve. Tô velho, né? Jovem há mais tempo. Ele é um ano mais velho. Olha só, eu nem falo da minha idade, esquece. E como que é o seu processo, por exemplo, num poema talvez seja mais simples, mas num romance, como O Vapor Barato, você tinha comentado isso, essa ideia, não, eu quero fazer só com sessões, então cada capítulo vai ser uma sessão. E como foi no Máquina de Moer os Dias? Você já tinha essa ideia de que vai ser um romance epistolar, ele vai ter idas e voltas nesse tempo? Isso já estava mais ou menos estruturado, ou seja, você pega um papel e você faz uma planilha com tudo, assim, vão ter 65 capítulos no Excel, para saber se todos os personagens... Não, no capítulo 12 que vai aparecer o personagem X, ou a coisa vai fluindo conforme você vai escrevendo, como que é isso? Vamos lá, as duas coisas. O processo de escrever um romance é muito diferente de escrever um poema, porque um poema você pode improvisar muito mais, pode jogar ele fora. O romance dá mais dó, né? Não é que dá mais dó, é que é um tempão escrevendo, né? Meus livros são curtinhos, ó, eles são magrinhos. Tem uma continuidade. Você pode levar na sua bolsa. mochila, na bolsa. Dá pra levar. Não custa tão caro. Porque agora tem que pensar nisso. O papel, isso não é uma piada, o papel está muito caro no Brasil. Impressão de livro está muito caro. Então, os meus são mais baratos, eles são pequenos. São bons, né? E a gente vive num tempo... Eu não estou fazendo piada, isso é sério. A gente vive num tempo em que as nossas temporalidades não são propícias para leitura. A porcaria do WhatsApp, as pessoas te perseguindo, te acossando no trabalho. Amigo, todo mundo, parente, família, cobrando. Você não viu? Eu mandei, você não viu. Isso não é propício para ler literatura. E se você desliga o WhatsApp, aí pronto, vira uma tragédia. Morreu, a pessoa colapsou, a pessoa foi sequestrada. Então a gente não vive tempos favoráveis. Isso é uma coisa que eu levo em conta, porque tudo que eu escrevo é breve. Que eu acho que, de uma certa forma, é uma temporalidade possível da leitura. Os capítulos são sempre curtos. Isso é uma espécie de resposta. Isso é uma espécie de resposta. E o plano? Bom, como eu estou fazendo essa trilogia, então... é uma coisa mais restrita ainda. Tem um certo personagem que se repete, tem o tema que se repete, o lugar, o país, que é Esmerilhândia, dos dois. E eu quis essa particularidade do gênero textual, de um com diálogo, outro com as cartas. E aí, claro, a grande dificuldade é que eu tenho que estruturar uma história que eu não conto. Eu estruturo uma história que ela só é sugerida. Tanto nos diálogos, eu poderia... isso pode ser um exercício para oficina literária. Pegar o Vapor Barato e narrar a história que acontece nele, mas essa história que ela é produzida a partir do diálogo. E na Máquina de Moer os Dias a mesma coisa. Só que como na Máquina de Moer os Dias o protagonista que escreve as cartas, ele tem ali o plano de viajar no tempo para buscar algo ali que quem lê depois vai ver. E ele viaja.
no tempo. Cuidado, você tá dando spoiler. Não, Isso tá. Isso É só nas primeiras páginas. Então tem uma história que se conta ali, mas como é que você torna essa história linear? Isso já é um desafio para os leitores. Eu mais ou menos escrevi essa história linear e, claro, à medida que as cartas vão avançando, vão aparecendo outros elementos, então algumas coisas vão se improvisando, mas tem uma linha sim, tem mais ou menos um desfecho que eu sei que vai chegar nele, tem uma estrutura. Tá. E eu vou seguindo e não sigo tudo. Algumas coisas vão mudando, aí aparece uma ideia. Mas tem um norte, né? Tem o norte. O personagem da Máquina de Moer os Dias viaja no tempo. Sim. E se o Wilson viajasse no tempo, ele queria ir pra onde? Não queria não. Eu queria tirar férias. Eu queria viajar para as minhas férias. Eu sempre ia viajar para minhas férias. Achei que ele não ia chegar. Ia ficar lá, morando nas minhas férias. Nas férias. Isso. Cada mês você voltava, né? Assim, pode até ser, né? Não, assim, eu podia viajar para outras férias. Outras férias. Isso. Falando em viagem de Eu não férias. quero, porque eu não quero. Eu tô cansado, eu não quero descobrir nada. Eu só quero ficar assim, sossegado. Eu viajar pra praia. Porque, Maura, a gente acompanhando o Wilson esses últimos dias, né? Esses últimos meses, até fazer a entrevista. Aí você vai vendo assim, né? Primeiro congresso internacional. Festival de poesia. Congresso de poesia não. Eu falei Festival de poesia em Aruba. Isso. Aruba. Como foi essa experiência? Foi uma experiência muito, muito, muito interessante, porque a gente... Quando a gente escuta falar de Aruba é na CVC, né? Que tem lá que você vai num resort e fica lá socado no resort comendo igual um pato de granja e bebendo, que nem um porco. Mas eu fui no encontro de poetas, nós éramos 9 convidados, poetas do Chile, Porto Rico, eu do Brasil, Venezuela, Escócia, México e Aruba. E Curaçao. E a história de Aruba é muito interessante porque é uma ilha muito pequena, tem 100 mil habitantes, então é menor do que uma cidade pequena do Brasil, uma cidade aqui de São Paulo, interior de São Paulo. E atualmente faz parte do Reino da Holanda. Está ali no Caribe holandês e fala uma língua que é o papiamento, que está reconhecida há pouco tempo, e que tem uma história interessante de ser uma língua geral dos escravos que de alguma forma se disseminou pela sociedade. A colonização de Aruba, ela foi feita pelos holandeses, protestantes, que diferente do que acontece aqui na América Latina, eles não estavam preocupados nem em impor a língua, nem em impor a religião. Isso acabou deixando ali um espaço, tinha a presença de judeus portugueses, tinha a presença desses escravos que eram trazidos. A hipótese, isso não está muito claro, mas um linguista lá de Aruba, o Ramon Todd Dandaré, supõe que esses escravos vinham de Cabo Verde. Cabo Verde já estava ali com a presença portuguesa há 2 séculos, e que esse papeamento que tem uma base afro-portuguesa vai se disseminando. E aí a gente, escutando o papeamento, a gente se identifica muito com o nosso português brasileiro, a gente reconhece elementos do espanhol, por que elementos do espanhol? Aruba está a 100 quilômetros da Venezuela. Então, historicamente, independente da situação política complicada da Venezuela agora, os venezuelanos sempre tiveram presente.
e traços do inglês e do holandês, evidentemente, que os holandeses lá passam a vida e incorporam um pouquinho da língua deles, mas é uma parte minoritária. Então, é interessante. O plural, por exemplo, é com anã, então poeta, poetanã. E a gente reconhece, é uma língua fascinante. Eu tive poemas traduzidos para o Papeamento pelo próprio Ramon, traduzi poemas de poetas, estou traduzindo poemas de poetas de lá. E é uma região muito multicultural, por conta de toda essa história que eu estou contando aqui. Então, não é incomum, quer dizer, é bastante comum que as pessoas falem 3, 4 idiomas, porque também, pela realidade econômica, é uma ilha voltada para o turismo. Então, espanhol, inglês, holandês e o papeamento em primeiro lugar, não em último aqui, como saiu na minha fala, todo mundo fala. É bem interessante. Para além da beleza natural, da praia, tem essa situação cultural muito singular e muito atípica. Então, foi uma experiência intensa. Eu ouvi, né, a tradução que o Ramon fez de um dos poemas do Malang, que era assim, quando eu li Malang a primeira vez, eu falei, esse livro é intraduzível, né? O Wilson já fez de uma forma que não tem muito como traduzi-lo. E não, ou seja, ele conseguiu, né? Eu achei muito legal dessa forma, né? Então é possível. A pergunta que eu ia fazer antes era essa, ou seja, é possível traduzir o Malang Malangá? Sim, é. Eu já tive... Tô dando tchauzinho pra foto, eu quero aparecer também. Você vai fazer cara de entrevistado, vocês ficam tirando foto, eu quero aparecer junto. O Malang Malanga, cadê ele? Já que são palavras na mesa, eu vou mostrar e botar na mesa aqui junto. A gente vai só juntando aqui na o Malang Malanga, ele está escrito com mistura de línguas aí, principalmente português, espanhol, inglês, um pouquinho de francês. E a gente teve uma experiência antes, o meu tradutor venezuelano, Jesus Montoya, tinha um poema em portunhol e ele fez a experiência de pegar o que estava em espanhol e colocar em português, e o que estava em português colocar em espanhol, e depois a gente fez uma mixagem, eu fiz uma mixagem sobrepondo a voz dele e a minha. Eu pedi para ele gravar, não disse para ele o que eu ia fazer, ele mandou no WhatsApp, e aí eu escutando, gravei em cima da voz dele a minha, depois mesclei e coloquei uma reverberação, de modo que ficasse uma língua em cima da outra, então para potencializar essa indistinção. Se vocês tiverem aqui no nosso podcast um editor competente, nesse momento vai aparecer o link da gravação. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Desafiou. Isso vai dar certo. E aí, tendo essa experiência agora de tradução com o Ramon, ele traduziu 2 poemas do Necromancia, e na verdade esse poema outro que ele traduziu foi do Vertigens, porque é o mesmo tipo de poema, por isso que o Marcos é desse livrinho aqui, que eu ganhei o Jabuti, vou pôr ele aqui, para ficarem todos bonitinhos. Mas tinha uma coisa fascinante, que o Ramon falava, ele chegou com a tradução, nós passamos 8 horas reunidos ao longo desses 10 dias, trabalhando nesses textos que ele traduziu. E aí ele falava, tem essa palavra aqui, que é do papeamento, tem uma que é do inglês, tem uma que é do holandês, qual que você prefere? E a gente ficava ali vendo pela sonoridade, então teve uma experiência multilingüe, sim. Acho que isso soa pra gente, porque pra gente que conhece inglês, sabe, estamos separadinhos aí, para eles também, mas falando de nós, espanhol, inglês, português, você, lendo o poema, você vai vendo esses lampejos de língua no próprio papeamento. Então, tem esse caráter. Toda língua é heterogênea, toda língua é formada de outras materialidades linguísticas, mas essa, como é uma língua recente, a gente reconhece. Bacana, hein?
É bem legal. Já aguça a curiosidade de conhecer Aruba, né? Nossa. Quem sabe? A CVC já tinha deixado um gostinho. A CVC já tinha deixado um gostinho. Né? Vamos viajar para Aruba. Você falou dessa experiência da mescla da voz, né, um poema no outro. Você tem um monte de coisa, de experiências multimídias, né? Ou seja, tem canal lá tem coisa que tá no Spotify, tem coisas que estão no canal do YouTube. Você tem conseguido, e para você é prazeroso fazer essas misturas, ou seja, estar não só na literatura escrevendo, mas também recitando, montando os vídeos, assim, são experiências que vão te dando prazer, vontade de fazer, de conhecer essas novas tecnologias e possibilidades de incluir a literatura? Marcos, é uma pergunta interessante, porque para mim a literatura, foi nessa hora que tocou o celular, porque para mim a literatura, ela tem essa dimensão oral. Então, ter a possibilidade de falar o poema no YouTube, de gravar, é um jeito de fazer circular. Porque como eu parto dessa nossa realidade, que os livros circulam menos, há menos leitores, e a gente, eu falei isso outra vez, vou repetir, a gente aqui no Brasil, a gente vem de uma cultura autóctone e de uma cultura afro que são ágrafas. Então, dimensão oral é importante para nós. A dimensão do escrito vem dos europeus. É uma das formas de produzir literatura. Então, tudo que eu escrevo para ser lido. Também por isso é curto. Porque é para ser escutado. Uhum. E aí eu uso a ferramenta. Óbvio que se eu tivesse a possibilidade de ter gente competente, disposta a fazer as coisas, a fazer os vídeos, a produzir os discos, eu preferia. Mas como não é a realidade, então eu mesmo faço. Acho que faço mais ou menos, assim, não prejudica, pelo menos. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma empolgação especial pela tecnologia. Eu gosto da tecnologia ser acessível porque eu posso fazer isso sem gastar dinheiro. Então eu faço. E porque funciona, eu vi que funciona, coloca na rede social. Espalha, circula. Tudo circula pouco, mas circula. Sempre faz uma sentido. Forma, né? Sempre faz uma sentido. Forma, né? Porque quer queira, quer não, hoje em dia você só existe a partir do momento que você aparece de alguma forma nessa mídia digital. É isso, né? Então, a gente tem a finalidade, por exemplo, do nosso podcast aqui, Palavras na Mesa. É trazer essas discussões, facilitar o acesso das pessoas. Então, de repente, alguém que nunca tenha ouvido falar do Wilson Bezerra, agora está vendo aqui essas produções, a gente discute, a gente fala, dá um gostinho, né? Acende um foguinho ali para as pessoas. Vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos ler. Vamos ver o que você vai encontrar, né, dentro desses livros, né? Ou do e-book, né? Que facilita mais. Pessoa que nunca ouviu falar sobre o Wilson Alves Bezerra, agora quando vê, já fala, deixa eu me desviar, que eu não quero entrar nesse negócio. Até parece, né? E essas misturas de mídia, acho que uma coisa bem legal que você fez foi... Porque os dois romances, eles têm uma trilha sonora. Mas isso é você, não sou eu, Marcos. Quando eu estive aqui em agosto, no agosto de 2022, agora nós estamos em agosto de 2023, me disseram. A gente está igual as cartas, indo e voltando. O Marcos... É um podcast atemporal. Vocês dois, na verdade, foi o Marcos e o Jean. Falam, mas é um romance muito musical, tem referências a muitas músicas. Aí eu falei, E aí acho que no dia seguinte, a gente veio aqui numa sexta e no sábado, o Marcos falou, por que você não faz uma playlist no Spotify? Aí eu fiz. E me dei conta que tinha muita música. E aí quando chegou agora, e eu esqueci disso, ficou lá... Não, na verdade eu já tinha escrito, quando eu vim aqui o ano passado, a máquina já estava escrita. E aí agora, antes do livro sair, eu
fui fazer uma pesquisa para saber quantas músicas tinha, tem um pouco menos do que no Vapor Barato. Mas aí fiz a playlist também. Acho interessante, porque é uma possibilidade de você navegar pelo livro de outro jeito, né? Sim. Por essa dimensão musical. Tanto que eu ouvi antes de sair o livro, né? Você me mandou, falei, fiz a playlist aqui, ó. E aí eu ficava ouvindo, eu lembro que eu comentei com você, nossa, mas tem músicas muito diferentes, que personagem é esse? Eu não tinha ideia ainda dessa questão, né, de idas e vindas, né, no tempo, e ficava imaginando, gente, o que esses personagens vão estar fazendo? Então eu acho que é outra forma de atrair as pessoas. Tem Roberto Carlos, Marlene Dietrich, Chet Baker, Uriah Heep. Então, exatamente, aí vai e assim, fica pensando, gente, quem ouve tudo isso, assim, que personagens são esses? Você vai montando aquele personagem dentro, fora que divulga outro tipo de música, né? Traz à tona aí, legal, bacana. Wilson, a gente sempre faz essa pergunta, você teve algum professor que te estimulou aí na linha aí da literatura, do escrever, ou não? Teve alguém que deu esse... Porque normalmente a gente faz essa pergunta, sempre tem alguém que fica ali, né? Ou um professor ou uma outra pessoa. Não, eu tive muitas professoras, né? Português, acho que na escola sempre foram professoras. E as professoras de redação todas, professora de história do ensino médio, a Silmara, a Cláudia, que era de inglês. Eu fiz, só para situar, eu fiz ensino médio nos anos 90, lá em Itapecerica da Serra, no Porcino Rodrigues. E mesmo antes, no Fundamental 2, tinha a professora Valquíria, que incentivava a gente a escrever. A gente escrevia peça de teatro no último ano do Fundamental 2. Então, tive muito estímulo e, claro, tinha o estímulo em casa, que embora não tivéssemos muitos livros em casa, né? Eu e minhas irmãs que fomos comprando, meu pai tinha uma banca de jornal com minha mãe, então ali era uma fonte de leitura sempre. E eu acho que eu tive um entorno muito fértil para me tornar um leitor e a partir disso poder escrever. Sem dúvida. Né? Leitor, a própria banca de jornal. Até falando de jornal, hoje eu estava ouvindo no rádio e eles falando de alguma coisa, de notícia, não sei o que, alguém deve ter puxado um jornal, porque eu estava só ouvindo, né? Alguém puxou um jornal físico, né? Aí falou, cara, você que é mais jovem, isso aqui é um jornal, tá? Porque as pessoas nem sabem o que é mais um jornal, aquele jornal, né? Que o jornal todo agora é na mídia, né? A gente tudo não online, vê mais, né? Tudo online. Aquele cheirinho do papel, né? Do jornal e tal. É muito difícil. Esse ambiente é fundamental mesmo, né? Desde pequeno, um ambiente onde você tem acesso, onde você vislumbra, onde você vê pelo menos a presença do livro lá na estante da sala, né? Um pai ou uma mãe que lê bastante, ou uma avó, seja lá quem cria, quem cuida, etc. Isso é fundamental para uma criança, né? E aí quando a gente traz esse debate, ele é tão importante na família quanto na escola. Então isso é um compromisso no professor, estimular essa leitura, trazer essa leitura, né? Criar formas, né? E por que eu bato nisso? Porque ultimamente eu tenho ficado preocupada com essa questão da literatura e da escola. Eu cheguei até a pensar assim, puxa, por que eu fui aposentar? Porque tem muita coisa que de repente na escola onde eu fui diretora, que eu sei que morreu, sabe, que apagou. Então assim, você tentou deixar marcas, mas aí as pessoas que abraçaram aquele projeto, aí foram para outros lugares, etc, e você também sai, como eu saí, e aí você vê algumas coisas que era assim, vamos estimular a molecada a ter acesso à leitura, a fazer atividades, a escrever peça de teatro, a representar, etc. Então isso tem morrido, infelizmente, na maioria das nossas unidades, né? Isso é muito triste, porque na verdade quando você traz esses projetos, a intenção é que ele se eternize, né? Ou pelo menos se modifique, mas ele tem essa preocupação principal que ela continue. Então é muito triste quando você vê que as coisas vão se esvaindo, né? Vão, sabe, morrendo. Ô Maura, mas por outro lado, vocês mesmos já disseram aqui,
iniciativas como essa do podcast, como o Clube de Leitura, que tem um potencial enorme de efeito, porque é isso. Acho que o Marcos falou de muitas pessoas que participam do Clube de Leitura que não eram leitoras. E aí um professor que é leitor, a abordagem dele na sala de aula vai ser outra, a presença do livro na sala de aula vai ser outra. E acho que eu estava falando isso em outro podcast na semana passada, que na escola a gente tem essa função pedagógica na aula de literatura, ensinar a história da literatura, na aula de história pensar na produção literária ali para falar sobre o contexto sócio-histórico de determinada época. Porém, aquilo que a gente pode levar na sala de aula de uma perspectiva nossa de leitores e leitoras é diferente. É diferente porque fala de uma experiência pessoal, daquilo que a literatura pode produzir, pode transmitir. E eu acho que isso se cria menos na universidade, nos cursos de letras, que os cursos de letras estão lá para formar críticos e críticas de literatura, historiadores da literatura, professores de literatura, mas não necessariamente leitores de literatura. E eu acho que isso um clube de leitura faz muito melhor. E aí o clube de leitura fazendo isso, que é diferente do que faz uma faculdade de pedagogia também, que está ali para formar o professor, a função pedagógica de todas as coisas do universo. Eu acho que o clube de leitura tem um potencial de inocular o vírus da leitura. Que lindo! Legal isso, né? Isso vai, olha, próxima entrevista eu vou usar essa afirmação sua, viu? Inocular o vírus da leitura. Legal. Você tem muita coisa traduzida, você tem traduzido bastante, continua. Você falou, estou traduzindo alguns autores ali, né? Você conheceu agora lá em Aruba. Tem alguém que você queria traduzir e ainda não conseguiu? Sim. Tem. Tem muita gente que eu quero traduzir e não traduzi ainda. E tem os que eu não vou falar aqui para não traduzirem na minha frente. Bom. Mas eu fico pensando assim, até na verdade nos clássicos, assim, pensando assim, puxa, queria fazer uma nova tradução de um autor A, B ou C. Tem também. Eu estou fazendo uma nova tradução de um autor A, B ou C, que é o Luiz Guzmán. Esse ano são 50 anos do El Frasquito, 1973. Foi uma das primeiras traduções da Iluminuras, que saiu aí no comecinho dos anos 90. E eu estou fazendo uma nova tradução. Espero que seja publicado esse ano. É um livro bastante radical. 70, né? 73. Foi censurado na Argentina e saiu aqui como o vidrinho, está esgotado, e aí vai ter outra. Mas saiu, na época tinha saído também pela Iluminuras. Saiu pela Iluminuras. Estava aqui enrolando para lembrar o nome do tradutor, é o Sérgio Molina. E agora porque o Bício não tinha sido traduzido no Brasil. O Bício tinha. Já tinha. Eu tinha traduzido um conto do Bício, que é o Cinismo, que está num livro chamado Os Outros. Eu não trouxe aqui porque eu só trouxe os meus. Se eu fosse trazer as traduções, não cabia na minha mão. O Bício, Cinismo, e tinha saído pela Record Raiva, que é um livro bem bom, mas passou meio batido. E então agora esse é o segundo romance do Bício, que é o Era o Céu. Que é uma paulada. Só fica a dica. Começa de um jeito muito violento. Nossa. E depois fica mais leve. Mas o primeiro capítulo é muito violento. Muito. Eu contava pro Jean esses dias, a gente estava no aniversário do Marx, 205 anos do Marx. E aí eu contando pro Jean do começo do livro. O Jean falou, como assim ele faz isso? Não é possível. É uma cena de estupro. Só que qual que é a crueldade?
o companheiro da Diana, que é a moça que está sendo estuprada, chega na casa no momento em que ela está sendo estuprada por 2 homens fortes. E aí ele fica paralisado. Ele fala, eu chamo a polícia, eu vou lá, eu vou apanhar, eu vou bater, o que eu vou fazer? E ele não faz nada. Fica sem reação. E você, leitor, vai acompanhando aquela cena violenta. Desesperado para ele reagir. E aí, o que eu acho que tem de fascinante nesse romance do Bício, Era o Céu, é o seguinte, porque ele viu o estupro da companheira e não fez nada. E não falou nada. Ela foi estuprada e também não fala nada para ele. Então fica esse relacionamento com esse elefante na sala, esse trauma dos dois e um silêncio absoluto. E aí o romance é a trajetória desse personagem, dessas perturbações dele. Acho um romance bem maduro, assim, bem cruel. E o começo choca muito. Porque essa cena é narrada com um certo descaso, assim, com uma descrição, e você não sabe se você fica mais desesperado pelo estupro da mulher ou pela inação do cara. O cara que não faz nada. Você falando, não é possível. Você quer entrar no livro para poder tomar uma atitude. E aí eu acho que tem uma coisa, quer dizer, tem muitas coisas para a gente pensar sobre esse livro, e uma delas é o que se espera de um homem na sociedade contemporânea, né? Uhum. Que ele passe ao ato, que ele vá lá, que ele atire, ou que ele seja um ser humanista ilustrado, ou que ele seja o Hamlet que está ali, que não vai nem volta, né? Então, recomendo a leitura Era o Céu, Sergio Bício. Também recomendo. Agora já atiçou, né? Não tem jeito. Já nos atiçou. E, claro, vocês podem olhar aí. Nesse momento está aparecendo no vídeo, aqui embaixo, o link. Capa do vídeo. Tá a capa do livro. Isso. A capa do livro e o link para vocês comprarem na lojinha da Iluminuras. Todos os livros. Agora eu preciso fazer um papel aqui para o Samuel. Todos os livros da Iluminuras você encontra na lojinha com desconto. Tem que colocar lá o código virtual 50. Acho que tá valendo ainda a promoção. Isso. E é mais barato que na Amazon. E você não manda dinheiro pro moço lá soltar foguetinho, fazer aquelas coisas. Conhecer o espaço. Eu queria que você comentasse um pouco, Wilson, da capa da Máquina de Moer os Dias. Porque da primeira vez eu olhei, assim que chegou, falei, nossa, que legal a capa. Mas não tinha lido, então não sabia o que era. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui, mas o editor de imagens está colocando com detalhes em primeiro plano a capa do livro. O nome dessa fotocolagem é Labirinto Juqueri. É uma replicação das ruínas do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, que era em funcionamento, foi o maior da América Latina, e é um dos cenários do livro. O Augusto Meneguin é um artista plástico muito talentoso, e aí a gente tem um acordo, ele faz a capa de todos os meus livros. Então, O Vapor Barato, que é essa capa aqui, O Passeio do Capitão, o Malanga e Malanga também é uma capa do Augusto Meneguin, até o livro que saiu lá em Portugal, que é esse aqui, com o Exu em cima das bananas, também é do Augusto. Então, todas as minhas capas têm sido fotocolagens. O primeiro da Iluminuras meu, que foi esse aqui, da Vertigens, é uma fotocolagem também, mas não é do Augusto. Esse aqui é da artista plástica argentina. Eu estou desmemoriado. Greta Stern. Então, também... E aí eu resolvi manter com as fotocolagens, e aí tudo que eu tenho publicado meu de autoral tem seguido
esse layout. Bacana. Inclusive, esses últimos dias, essa semana, né? Foi divulgado que está proibido a existência de manicômios, tal, não sei o quê. Então, é interessante a coincidência, né? Foi divulgado esses dias que está proibido a existência de lugares que serviam para moer as pessoas. Moer. Né? Isso mesmo. Acho que o livro vai descrevendo bem, né? Esse cenário do que era um lugar onde as pessoas, por algum motivo qualquer, foram parar lá. E serviram de cobaias, né? Acho que você vai mostrando também isso, né? Ou seja, as cobaias humanas sendo usadas ali dentro para tudo, né? Para qualquer coisa, para o teste de qualquer coisa. Como esses manicômios serviram para esse dureza ali. Trágico. Wilson, o que a gente conversou nos últimos tempos aqui no podcast, a gente conversou com o Rafael Galo. O que você tem lido de literatura agora, de literatura brasileira atual? Eu não tenho lido literatura brasileira atualmente. Eu tô com o trabalho meu, as duas coisas que eu tô me ocupando mais na editora. Eu tô lendo os livros que a gente está publicando e vou falar deles. Então, porque são autores brasileiros, não é literatura. A gente está fazendo uma reedição do Pensamento Negro em Educação no Brasil, que é um livro que saiu em 1997 pela editora da Universidade Federal de São Carlos, pensando na contribuição dos negros e negras para a educação no Brasil. E o outro livro que a gente está publicando agora E Agora Falamos Nós, os 30 anos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos, que retoma esse papel tão importante de muitas pesquisadoras e pesquisadores, mas eu gostaria de destacar a professora Petronilha, que é uma figura central na reflexão sobre a cultura afro, na educação. Ela foi pioneira na UFSCar, nas políticas de cotas, políticas de inclusão. Então, estou falando tudo isso porque estou lendo, sobretudo, os livros que a gente está fazendo na editora. Um livro que saiu agora há pouco tempo, sobre a guerra na Ucrânia, organizado pela Svetlana Russelevich, ela é ucraniana. Ela é ucraniana, vive no Brasil, e convidou pesquisadores e pesquisadoras do leste europeu para refletir sobre esse primeiro ano da guerra da Ucrânia. A gente acabou de publicar também esse livro pela primeira vez. Os textos são todos inéditos no Brasil, a gente traduziu, porque estava tudo em inglês. Tudo pela editora da UFSCar. Editora da Universidade Federal de São Carlos, cujo link está na descrição desse vídeo. E o outro livro que eu queria destacar, também dessa nova leva da UFSCar, é Do Futebol Moderno aos Futebols Transmodernos, que trata dos coletivos, dos grupos de futebol. E eu acho muito genial essa ideia desse livro e desse projeto, porque trata justamente daqueles grupos de pessoas que são tradicionalmente excluídas do futebol, que são gays, lésbicas, transexuais. E aí esses projetos todos tomam o futebol justamente como um lugar de celebração entre todas as pessoas que são postas de fora pelo machismo do futebol, né? Do futebol moderno aos futebols transmodernos, do Osmar Moreira. Muito legal. Muito bom. Comprem esses livros, ajudem a nossa editora da universidade, que está difícil, ninguém compra livro mais. Muito bom mesmo. E o tema que você traz agora, lembrando que essa semana, né, que nessa época, agora nós estamos no mês de agosto,
Nós já passamos, inclusive, pela Parada Gay, outros movimentos, outros acontecimentos que trazem justamente essas questões, essa discussão, né? Então, muito bem-vinda aí a indicação. De repente, está na nossa lista até... Vai saber pro ano que vem. Acho que vou colocar, né? Vou falar de uma autora contemporânea que também acabou de ser editada pela Edufiscar e pela Letra Selvagem. É a Leonor Assad. Ela é professora aposentada do campus de Araras, da Federal de São Carlos, e ela publicou um livro de contos chamado Por que Falar em Morte se é Primavera? Título lindo. Sim. É uma frase de um conto dela. E é interessante porque é um livro em que todas as protagonistas são mulheres. Então, e a gente tem muitas jovens, né? Felizmente, escrevendo literatura. E esta é uma jovem veterana, uma estreante veterana. Eu acho que vocês deviam chamar a Leonor. Leonor Assad. Leonor Assad. Assad. Uma pessoa simpaticíssima e escreve muito bem. Olha. Publicamos em parceria com a editora Letra Selvagem do meu amigo Nicodemo Sena, lá de... Quer dizer, ele é do Pará, mas a editora de Taubaté. O tema... Né, respondi a pergunta. O livro, né, o pensamento negro... Em educação no Brasil. Então... Petronilha e Lúcia Barbosa. Se eu esquecer a Lúcia, ela vai puxar minha orelha. A gente conversou no semestre passado com o Jorge Felizardo. Eu vi. Né? E trazendo, né, como que a escola vem discutindo, né, essas temáticas nos últimos 20 anos, né, a temática negra. A Maura no dia contextualizou muito como que estava, né, Maura, quando você estava na escola, e o Jorge mostrando um pouco isso. Esse é o episódio 8 do Palavras na Mesa, assista. Cujo link não está viu, disponível. Está aqui embaixo. Então, acho que é uma temática importantíssima, né? Para que a gente traga, então, ou seja, vocês reeditando isso de 30 anos, trazendo, mostrando. E teve um segundo que você falou, que também era E agora falamos nós, os 30 anos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar. Tem muitos núcleos. Será que toda faculdade tem um núcleo assim? Toda faculdade deveria ter um núcleo assim. Mas não tem todas. Não, muitas têm, porque o NEAB, que foi pioneiro, ele foi, quer dizer, à medida que os estudantes iam se formando, iam se transformando em professores universitários, eles iam formando outros núcleos. Então tem esse movimento, sim. E eu acho importante que tenha, porque a universidade brasileira, nós sabemos como ela vem com a função de servir a elite branca, ilustrada, a gente sempre chega lá meio sem lugar, né? Então é importante que... Não lugar. É sempre... Porque... importante ter esses núcleos. Importantíssimos, né? Que eles existam e que eles não sejam... ou seja, que a inclusão não seja uma ficção, né? Porque o Adrian vinha contando bastante pra gente como é que estava lá na USP a situação de uma... estamos recebendo, né? Agora temos mais de 50% dos nossos alunos, isso saiu no G1 um tempo atrás, 50% dos alunos da USP são negros, ou afrodescendentes, ou pobres. E... a gente manda essa notícia e vai vendo que ela é verdade bem em partes, né? Porque os dados ali eram 10 mil alunos que temos, 6 mil praticamente eram ou que entraram por cotas. E o que o Adrian Fanrulo falava era então, a maior parte está na FEFELESH. E a FEFELESH cada vez mais esquecida pelo resto da faculdade. Com pouco professor. Então essas pessoas entram. Mas que garantia elas vão ter de ter uma educação que a universidade pública deveria dar para elas, né? Então, os movimentos negros, às vezes pequenos nas faculdades, às vezes vão crescendo, vão ganhando alguma força. As pessoas começam, quando a gente começa a ter possibilidade de entrar na faculdade, vão tirando a faculdade da gente.
Ou pelo menos a possibilidade de que o ensino seja tão bom como era para os ilustrados brancos de muitos anos atrás, né? Então, mas não era bom para eles porque reproduzia uma certa forma de racismo que a gente conhece. Eu acho que é um pouco de se esperar que a inclusão se dê pela via da precariedade, que é a via que nós conhecemos. Mas é a partir daí que se pode organizar, né? Estar na universidade já é uma mudança de patamar e eu acho que as formas de luta se ampliam a partir do momento que já se está na universidade. E o pessoal acaba se organizando de uma forma ou de outra. De alguma forma, alguma diferença faz, né? Não, faz muito. Não, com certeza. Que, sei lá, 40 anos atrás, quando eu estava na universidade, que eu era 1, 2, às vezes, na sala de aula. Então, que organização dava para fazer com 1, 2 alunos ali na universidade inteira, né? Hoje, realmente, se você tem pelo menos 4 ou 5, já começa essa organização. Já dá para fazer um barulho. Já, não, mas exatamente. É importantíssimo que esses núcleos se juntem, ou seja, os 30 anos recontar essa história e ir mostrando como essa história está em outros lugares também, né? Acho que que outros núcleos também contem as suas histórias e publiquem livros, né? Muito obrigado, Wilson. Acabou? A gente queria. Você vê essa cara. Esse pessoal que fica fora do estúdio fica assim, acabou o tempo, entendeu? Assim, tô levantando plaquinhas. Eu tava nem notando, olha só. Mas muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nem fala, viu? Meu prazer, então, imenso, porque receber você aqui sempre é uma grande alegria, né? Você traz coisas muito boas. Você traz o que está acontecendo na universidade, você traz para a gente possibilidades de leitura. Então, assim, estar com você sempre é muito bom. E não só para quem está aqui presente, para quem acessa aí, né, o podcast, as lives. Então, você é uma pessoa que já faz parte aqui da nossa equipe, do nosso grupo, e que essa porta está sempre aberta para você. Enquanto você estiver escrevendo, produzindo, com certeza vai aí durante muitos e muitos anos, As né? palavras continuaram explodindo. Porque ele é muito jovem, né? Ele é jovem demais, então tem muita coisa ainda para render. E assim, você sempre será um convidado especial nosso. Tenho um carinho muito grande por você. Muito obrigado, Maura. Obrigado. Eu estava lembrando hoje que a Maura conheceu ano passado, mas é a primeira vez que eu estive sentado assim numa mesa, trabalhando com o Marcos, faz exatamente 20 anos, quando eu te convidei para a primeira banca de TCC, que foi a sua primeira banca de TCC. Banca de TCC, exatamente. Eu me lembro de poucas coisas, mas o que eu lembro era um trabalho de ensino de espanhol e ele começou citando Fernando Pessoa. Olha. Foi isso mesmo. Esse menino é um gênio. Foi isso mesmo, 20 anos atrás, lá no interior de São Paulo. Em Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Terra de cafeicultores, tudo gente boa. O bom que nessa época você falava com o Wilson, você tá. Mas você mora perto? Não, pertinho, 100 quilômetros. Eu falei, como assim pertinho? Não, 1 hora eu tô lá. Eu falei, mas 100 quilômetros é muito. Eu falei, você leva quanto tempo pra chegar no serviço? Ele falou, 1 hora. Você tá quantos quilômetros de serviço? Eu, 11. Ele falou, então. Justamente. É verdade. A gente leva o mesmo tempo. Leiam este livro. Leiam. O livro. Obrigado, gente. Mais um episódio pessoal. do Palavras na Mesa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. A literatura, para mim, aquilo que eu tento fazer, esse é o momento da dancinha. Agora corta. Esse pedaço não vai ser cortado. Aí depois Esse vai pros créditos. Esse é seu celular, Marcos? Quer desligar? Eu fazendo o possível para não ter um acesso de tosse. Brincadeira, viu? O editor. Eu tirei do mundo quando
porque eu achei que você ia ligar pra descer. Porque eu sumi, né? Eu demorei pra chegar. Culpa é sua, viu? Não, era pra chegar nisso, eu entendi. Começou aqui, foi pra cá, chegou aqui e falou: tá bom. Eu me rendo. Não. Depois você corta aqui que eu deixei gravando. Depois tá. Tá, eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos por volta do corte. Você se vira. O editor. Dá um jeito. É bom. Bem pago como é, tem. O cara é bom! É ultra. Qual que é a pergunta? Ah, da dimensão oral. Dessa dimensão multimídia, né? Tá. Pensando nessa coisa multimídia do YouTube, do Spotify. Vou começar. Cadê a claquete? Vou fazer uma claquete assim, ó. Certo. Esse vídeo nunca vai ao ar porque o Marcos vai passar a vida editando. Eu falei de motor. Você tinha falou de vários. Você falou Furei a mão aqui no prego. Vamos ter que descobrir onde tá esse prego aí. Nossa. Aqui. Não, tudo bem. O autor passa bem. Morri, mas passou.